trânsito em condições seguras é direito de todos, mas é dever do Estado. O presidente Bolsonaro disse que vai rever os contratos e suspendeu também a contratação de novos radares. Parece que está havendo uma inversão de valor. Se o motorista cumprir com as regras de circulação, ele não vai ser multado. O Estado tem a obrigação de preservar o principal bem jurídico, que é a vida humana. Senador, Maio Amarelo, e no trânsito, o Brasil tem o mesmo número de mortes que a guerra da Síria? É essa a situação? O senhor que já foi diretor do Detran do Espírito Santo viveu essa situação? É assim mesmo? Lamentavelmente, nós não temos nada que comemorar. Nós temos um Código de Trânsito Brasileiro, que é a Lei 9.503/97, que estabelece 11 crimes. O pior dele é quando acontece um homicídio praticado na direção de veículo automotor. A pior pena é até 8 anos de reclusão, mas com a legislação que nós temos, ninguém fica preso no Brasil, mesmo se condenado à pena máxima. Nós temos a triste realidade de mais de 50 mil pessoas morrendo por ano, vítimas de acidente de trânsito, a grande maioria por excesso de velocidade e uso de bebida alcoólica. Nós temos aí mais de 400 mil pessoas ficando mutiladas, e aí você tem diversos tipos de mutilação, deformidade permanente de membro, sentido, função, perda de função locomotora, a pessoa fica paralítico, tetraplégico. Você tem uma ineficiência do poder público, né? Você tem aí o Estado falhando, e aí o Estado falha na fiscalização, porque o próprio artigo 1º, parágrafo 2º do Código de Trânsito diz que o trânsito em condições seguras é direito de todos, mas é dever do Estado. E o Estado falha na fiscalização, ele falha na legislação, que garante não a sensação, mas a certeza da impunidade, e ele falha no processo educacional, porque desde 1997, no artigo 76, está expresso que a educação para o trânsito será promovida nas escolas de ensino fundamental médio e superior. Veja que o legislador usou o verbo ser com tamanha imperatividade que ele não disse poderá ser. Então, eu, quando era diretor do Detran, eu oficiei a todos os promotores para entrar com uma ação civil pública contra o Estado, União e município, por ato de improbidade ou ação civil pública por não cumprimento do disposto no artigo 76. Essa ação do Ministério Público deu resultado? Não, eu provoquei, só que ela demora, e aí logo depois eu me afastei da direção-geral do Detran. Vamos falar então da fiscalização. Perfeito. O presidente Bolsonaro disse que vai rever os contratos das concessões, os contratos de radar, né, de instalação de radar, e suspendeu também a contratação de novos radares. O que o senhor achou dessa medida? Segundo ele, há uma indústria de multas e isso precisa ser revisto. Na verdade, eu acho que foi uma decisão equivocada e precipitada. Eu sou radicalmente contra o fortalecimento de indústria de multas, mas eu sou absolutamente a favor de que o poder público tem que cumprir o seu papel. Está expresso no artigo 144 da Constituição Federal que a segurança pública é direito de todos, mas é dever do Estado. E o Estado está falhando nisso. Então, é muito cômodo ele transferir para a população, tendo um comportamento de uma conduta, ao meu sentir, extremamente precipitada, porque só o ano passado, mais de 11 milhões de motoristas foram flagrados por excesso de velocidade por sistema de radar. Então, não é uma indústria de multa se você parar para analisar e entender que se o motorista
cumprir com as regras de circulação dentro do sistema viário, ele não vai ser multado. Então, parece que está havendo uma inversão de valor. O Estado ele não fiscaliza. Um dos poucos instrumentos que se utiliza para fiscalização nas rodovias federais, e aí eu fui delegado por mais de 10 anos na Delegacia de Delitos de Trânsito, e eu sei o que é receber uma família, foge à lei natural, um pai, uma mãe, sepultar um filho. E exemplifico isso. Eu atendi um pai e uma mãe que liberou a filha morta num acidente de trânsito, no DML, e eles me faziam pergunta, o motorista não vai ficar preso? O delegado fixou R$1.000 de fiança, a vida da minha filha vale R$1.000, a polícia devolveu o carro para o motorista, a habilitação vai ser entregue ao motorista. E aí eu comecei a entender que, infelizmente, no Brasil, o único condenado é a família da vítima, que sofre pela dor da perda e pela certeza da impunidade. Mas os radares são capazes de evitar esses acidentes? São, porque eles são colocados em pontos estratégicos, onde é feito um levantamento topográfico, é feito um levantamento do alto índice de acidente de trânsito, para aí sim colocar esses radares. Agora você tem um instrumento que é capaz de monitorar, principalmente nas rodovias federais, que é os acidentes com maior gravidade, e que agora você tira numa visão simplista, e eu falo até que ela não se justifica quando você avalia o valor da vida humana. Né? Como mensurar o valor da perda de uma vida humana? São pessoas jovens que estão morrendo. Essas quase 60 mil pessoas, de 50 a 60 mil pessoas que morrem por ano no Brasil vítimas de acidente de trânsito, são pessoas que estão morrendo no auge da produtividade econômica. E que quem paga essa conta que beira uma estimativa conservadora de quase 2 ou 3% do PIB, e eu estou falando em 100 bilhões de reais por ano, que é a consequência dessa violência no trânsito. Então, em nome de uma pseudo-indústria de multas, você tira, eu não tenho dúvida, vai aumentar o número de acidentes de trânsito. O que ele deveria fazer era cobrar dos órgãos responsáveis pela segurança do sistema viário o efetivo cumprimento do artigo 320, porque lá no artigo 320 do Código de Trânsito está expresso o seguinte: toda receita arrecadada com as multas serão aplicadas exclusivamente em sinalização, fiscalização, engenharia de tráfego de campo, policiamento, educação para o trânsito. Retornar para o próprio sistema. Claro. E a pergunta que eu faço é, será que toda a arrecadação desses autos de infração estão sendo aplicados como manda? Porque é uma verba denominada carimbada. Elas serão aplicadas exclusivamente nessas áreas. Mas só para concluir, quando eu falei da morte, lá quando eu liberava as vítimas fatais, passava-se 3 meses, só vinha a mãe que perdeu aquela filha. E eu perguntava para ela, cadê seu esposo? Ela chorava e falava, nós nos separamos. E eu perguntava, mas separou por quê? O Estado não dá um apoio psicossocial para essas famílias, eles começavam a se cobrar como se fossem culpados pela morte da filha. A morte do matrimônio foi um desdobramento do acidente de trânsito, mas que ela não entra nas estatísticas. O irmão sente a falta da irmã, que ele perdeu no trânsito, e ele começa a mudar o comportamento, fumando, usando cocaína, maconha, álcool. Quer dizer, essa é outra morte com desdobramento. Né? O avô sente a falta da neta e ele entra num processo de depressão. Essas mortes que eu intitulava como morte simbólica, dói tanto quanto ou mais que a morte real. Eu não posso conceber, enquanto cidadão, enquanto delegado, enquanto professor de direito, agora enquanto senador, que numa visão míope, positivista, napoleônica convicta, se transfere para a sociedade e se condene a sociedade. Porque eu não tenho dúvida que, mais uma vez, quem vai sofrer vai ser a própria sociedade. Enquanto que não muda pela educação, o Estado tem a obrigação de preservar o principal bem jurídico, que é a vida humana. Agora, senador, do lado dos motoristas, é recorrente nesse debate o argumento de que nas estradas há uma variação muito grande de velocidade. Né? Você tem a velocidade padrão dos veículos leves, que é 110 km por hora nas rodovias federais,
mas tem radar de 80, de 60, às vezes até de 30. Há realmente essa variação muito grande e isso acaba prejudicando os motoristas? Olha, nós temos que entender que o Brasil, geograficamente, topograficamente, ele tem uma extensão territorial enorme e com um relevo diferenciado. Isso tudo é muito bem analisado. Nós não podemos subestimar a capacidade técnica dos órgãos. São feitos estudos, o traçado das rodovias, o grau de elevação ou superelevação, de declive ou de aclive, de acentuação das curvas, quais são os impactos, qual a consequência se acontecer um acidente. Isso é tudo muito estudado. É claro que se tiver um momento que você verificar, e aí sim eu acho positivo rever, se está tendo essa reclamação, é plausível ou a pessoa está querendo apenas justificar um comportamento inadequado por uma falta de responsabilidade no sistema viário. Entre você não multar e você perder uma vida humana, o que é mais importante? Eu não tenho dúvida. Agora, a gente sabe também que tem motorista que freia só na hora do radar. Perfeito. E a gente já tem tecnologia para medir essa velocidade durante toda a via, todo o percurso que ele fez. Por que essa tecnologia não é usada? Porque há um impedimento da própria legislação, que o motorista ele tem que ser avisado, esses radares eles têm que ser sinalizados, onde que está sendo monitorado aquilo, né? Então, para ele não ser, entre aspas, pego de surpresa. Eu concordo, em gênero, número, grau, que se a via está falando que é 80 ou 60, eles têm que estar dirigindo naquela velocidade. Infelizmente, isso é um impedimento que foi uma das coisas que me motivou a eu fazer um projeto de lei aqui, foi quando se autoriza, porque hoje, por exemplo, lá no estado do Espírito Santo, foi flagrado, inclusive foi veiculado na imprensa, tanto televisiva como no impresso, um motorista de caminhão que, sem um dos pneus, você imagina, um motorista de caminhão sem um pneu e o outro com a borracha cedendo, zigue-zagueando pela pista. Isso o cinegrafista de uma filiada de uma emissora estava passando e filmou, né? Ele zigue-zagueava pela pista sem uma roda, olha, um caminhão de grande porte, avançou o semáforo e, graças a Deus, não aconteceu acidente nenhum. Engraçado que no aspecto criminal, aquela imagem tem valor. Qualquer meio de prova é possível. Então, veja, quem pode o mais, pode o menos. Mas no aspecto de fazer um auto de infração, no aspecto administrativo, não podia ser feito nada. Chamaram a Polícia Rodoviária Federal e eles falaram, nós não podemos fazer porque só quem pode fazer o auto de infração é quem verifique isso e a autoridade ou seu agente. Então, quer dizer, para o que é pior, que é o aspecto criminal, a imagem tem valor. Mas para o que é menor, que é uma multa no trânsito, a imagem não tem valor. Motivado por isso, eu elaborei um projeto falando, olha, qualquer vídeo tem valor desde que seja remetido para a autoridade, aí ela vai chamar o suposto infrator, dando a ele o direito de contraditório e ampla defesa. Porque a questão é a veracidade dessas imagens. Por isso que tem, a ressalva é essa, assegurado o direito de contraprova. Não é assim pegar qualquer imagem, isso vai ser aferida, né, nesse contexto. E não é simplesmente uma foto, você tem que ver o dia, local, o horário. Eu acho que passou da hora do Brasil ter uma postura muito mais de entender que dirigir não é um direito, é privilégio. Tanto é que o nome da primeira habilitação é permissão. O Estado é um permissionário. Eu vou permitir que você entre no sistema viário, mas sempre que eu suspeitar que você está violando as regras de circulação, você será submetido ao teste do etilômetro, por exemplo. E se você não se submeter, eu vou presumir que você fez uso do álcool ou qualquer substância de efeito psicoativo. Isso, para mim, é legislar em defesa da vida. No caso de outras drogas, não tem ainda como verificar, né? Você não tem um sistema a não ser o exame de sangue. A não ser o exame de sangue,
Não, mas no Espírito Santo, eu comecei, como houve uma alteração no artigo 306, que trata do crime de embriaguez na direção de veículo automotor, ele abriu, é por isso que eu estou falando que no aspecto criminal ele faz muito bem, graças a Deus. Ele fala assim, ou qualquer meio, a infração poderá ser caracterizada por vídeo, foto, ou qualquer meio de prova em direito admitido. Então, eu lembro perfeitamente que tinha um local no meu estado em que os jovens iam para um morro lá, um bairro nobre, e faziam uso de maconha, e quando eles eram abordados na blitz de lei seca, eles faziam o teste do etilômetro, dava 0. Então, eu falei assim, o que eu comecei a fazer? Eu infiltrei policiais lá, e eles filmavam os jovens fazendo uso da maconha, por exemplo, usando a substância entorpecente. E aí monitorava quando ele estava descendo com o carro. E aí parava ele, fazia o teste, ele ia dar 0 no álcool. Levava na minha presença e eu encaminhava para o médico legista. Ele não autorizava tirar o sangue nem a urina, mas o vídeo, aquela prova, tinha valor, e aí você pode fazer. Mas isso você tem que fazer todo um trabalho que requer tempo, dedicação. É diferente, por exemplo, com caminhoneiros que usam ribetes ou barbitúricos nas rodovias federais, que você, infelizmente, ainda não tem um sistema que possa monitorar ou fiscalizar, salvo quando for por uso de substância alcoólica. E álcool, o senhor acha que tem que ser tolerância 0 mesmo? Porque a gente teve uma gradação, sim, né? Sim. A legislação foi endurecendo. Eu defendo que tem que ser 0, sim, porque não é questão de ser intolerante, não. É porque o álcool no organismo, ele depende muito. Tem pessoas que são extremamente resistentes à bebida alcoólica. Tem pessoas, mulheres, por exemplo, com todo respeito, às vezes ela toma 2 taças de vinho e altera a capacidade dela biopsicológica. Tem pessoas que tomam um copo de cerveja. Então, isso depende do sexo, depende do peso, depende do tipo de alimentação, depende do metabolismo da pessoa. Existem países como a Austrália em que eles fazem essa diferenciação para a graduação da pena. Se você tem até 0,3, a sua pena é X. De 0,3 a 0,6 é Y. No Brasil, não. A tolerância é 0 e eu acho que é extremamente prudente como está. Melhor do que esse sistema da Austrália do que o senhor citou? Eu defendo até que o da Austrália seria positivo no Brasil, se fosse implantado, desde que aqui no Brasil nós tivéssemos uma presunção de culpa, como existe lá, para a pior das hipóteses. Eu requeiro que você faça o teste. Se você não fizer, eu vou presumir o pior índice para você, a pior pena. Aí, tudo bem. O senhor tem um projeto também para garantir que as pessoas que ingeriram álcool e se envolvem em acidentes fiquem presas. Isso. Na verdade, o Congresso Nacional, infelizmente, o ano passado, ele teve um comportamento totalmente retrógrado na lei de trânsito. Porque o presidente da República, claro, que passou na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, e foi sanção e mudou. Ele colocou no homicídio culposo, que é aquele praticado por imprudência, negligência ou imperícia, ou seja, sem intenção, que todos nós estamos sujeitos a praticar, a pena é de 2 a 4 anos. O que ele fez? Ele colocou um parágrafo 3º falando que a pena é de 5 a 8 anos de reclusão, quer dizer, reclusão, pena privativa de liberdade, se o motorista matar alguém e se ele estiver embriagado, quer seja pelo álcool ou qualquer substância de efeito psicoativo. Ora, os meios de comunicação social, todo mundo teve a percepção de que agora o motorista iria ficar preso, se fosse condenado até 8 anos de reclusão, porque é uma pena privativa de liberdade, é uma pena de reclusão, não é nem de detenção. E quando, na verdade, não é assim. Mesmo se ele for condenado à pena máxima hoje, ele não vai ficar nem um dia preso. Por que não vai ficar nem um dia preso? Porque o Código Penal, no artigo 44, inciso 1º, ele determina o seguinte: as penas restritivas de direitos são autônomas. O que são penas restritivas de direitos?
prestação de serviço à comunidade, fornecimento de cesta básica, limitação de final de semana. Então, ele fala lá no artigo 44. As penas restritivas de direito são autônomas, mas elas vão substituir as penas de prisão, qualquer que seja a pena, se o crime for culposo. Como esse parágrafo 3º, ele que estabelece que a pena é de reclusão de 5 a 8 anos, se o motorista matar alguém e ele estiver embriagado, como ele está no crime culposo, não importa a pena que está ali. Eu até tentei, na época eu era corregedor-geral do Estado, eu liguei para cá, falei, pelo amor de Deus, não deixa sancionar essa lei, não. No meu último grito de esperança para tentar não garantir, fazer com que motoristas ficassem impunes. Então, hoje, esse meu projeto, ele estabelece justamente isso. O motorista que no Brasil matar alguém ou lesionar e ele estiver em estado de embriaguez, quer seja pelo álcool ou qualquer substância de efeito psicoativo, fica vedado, proibido substituir a pena. Aí sim, se ele for condenado de 5 a 8 anos de reclusão, ele vai ficar preso, efetivamente. E o senhor acha que essas pessoas têm que ser julgadas numa vara especificamente de trânsito, que é um outro projeto apresentado? Isso. Por que eu fiz também esse projeto, que é uma vara especializada? Como existe na Lei Maria da Penha, né? Você tem na violência doméstica familiar, você tem vara especializada. Eu, na minha experiência profissional como delegado há 27 anos, no meu estado tinha, na capital, uma vara especializada no trânsito. E aí, o juiz que trabalha nessa vara, o promotor que trabalha nessa vara, os serventuários que trabalham nessa vara, eles acabam se especializando no assunto e eles acabam tendo uma sensibilidade muito maior com aquele tema. Por isso que eu defendo que esse tema, como a morte no trânsito, toda a família adoece, o Poder Judiciário pode dar uma prestação jurisdicional muito mais humanizadora. Onde dá para ser, né? Não nas cidades que tem um juiz perfeito. apenas. Não, justamente, aí não tem. Aí você limita de acordo com a lei de organização judiciária. Mas eu defendo isso. Por quê? Porque quando você não tem essa vara especializada... Então, por exemplo, na capital tinha essa vara especializada, mas quando um acidente gravíssimo acontecia, por exemplo, em outro município onde eu moro, que fazia parte da Grande Vitória, mas não tinha vara especializada, aquele inquérito que eu fazia contra aquele motorista ia para qualquer vara criminal. Então, no próprio meio, você acaba banalizando. Você fala assim, não, aqui eu tenho um processo de furto, aqui eu tenho de roubo, aqui eu tenho de estupro, aqui eu tenho de estelionato, e tem esse aqui de acidente de trânsito. Então, você vai priorizar qual? Eles sempre priorizavam os outros, como se fossem mais graves, e deixava sempre os crimes de trânsito. E isso acontecia o quê? O tempo passava e acontecia o Instituto da Prescrição, que é a perda do direito punido do Estado causada em virtude do tempo. Então, muitos crimes de trânsito ficavam prescritos. Por quê? Porque eles eram banalizados nas varas comuns. Senador, um último assunto rapidinho. É sobre o projeto de lei que o senhor recebeu de um cidadão lá do Espírito Santo, né? Ele pede que seja multado quem estacionar obstruindo o acesso à rampa de pessoas com deficiência. Isso, na verdade, eu acho extremamente, porque eu sempre fui muito... Eu gosto que as pessoas participam do meu mandato, eu sempre fiz isso como delegado, as famílias de vítimas tinham meu celular pessoal, e esse rapaz, que eu nunca vi na minha vida, ele deixou um direct no meu Instagram, dando essa sugestão. Eu falei, como, não tem isso? Aí impressionante não ter, né? Não ter. Quer dizer, aí tem efetivamente uma infração, se você estaciona na frente da garagem. Mas se você estaciona o carro na frente de uma rampa de um local destinado a pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, não tem. Aí eu falei, caramba, eu tenho que fazer. Aí eu peguei, fiz um projeto de lei, liguei para ele, agradeci, me identifiquei, ele ficou feliz da vida, né? Ele nem acreditou que era eu que estava ligando. Eu falei assim, olha, eu estou ligando para te agradecer. E eu pensei até que ele fosse uma parte interessada. Eu pensei, pô, deve ser uma pessoa com mobilidade reduzida ou um deficiente físico. E ele falou, não, eu não sou deficiente físico nem nada, mas eu acho um absurdo isso, porque eu vejo isso aqui na frente do meu prédio acontecer. Aí eu falei assim, poxa, você realmente é um cidadão, porque ser cidadão não é apenas viver em sociedade, mas é transformar essa sociedade. Agora só vai ter que melhorar a sinalização das rampas, né? Claro, com certeza. Daí entra a função de você fiscalizar onde está sendo empregada a verba estabelecida no artigo 320. E olha que a receita é elevada, dinheiro tem. Agora, se o Estado não fiscaliza,
Se o Estado não implementa a disciplina Transcidadania, seja como disciplina eletiva ou trabalhando na transversalidade, e se o Estado não estabelece uma pena justa, efetiva para quem... Você tem que dar tratamento igual, comportamento igual. O misto disso tudo faz com que nós ostentamos, lamentavelmente, as primeiras colocações em nível mundial em mortes no trânsito. Senador, muito obrigada pela presença no programa Salão Nobre. E eu convido o senhor a voltar para falar dos temas também da Comissão de Meio Ambiente, o senhor que é presidente da comissão. Eu que agradeço e eu tenho fé em Deus que eu não vou decepcionar a população capixaba que me elegeu e nem a população brasileira. Aliás, isso está no nosso hino, verás que o filho teu não foge à luta. Obrigado.